Nesse talk show, tivemos um convidado muito especial, Silvio Meira. O Silvio seguramente é um dos maiores conhecedores de tecnologia e inovação do Brasil e do mundo. E nos deu uma verdadeira aula nessa live sobre o contexto que nós estamos hoje em referência a essa sociedade em transformação, né, meu cara? E que cabeça privilegiada, né? Ele que fundou o César, né? Sim, o César. Que é talvez o maior parque tecnológico do Brasil, né? Uma referência lá no norte do Brasil. Exatamente, Porto Digital, que é o maior hub de tecnologia, um dos maiores hubs de tecnologia do Brasil. E também criador de startups, de tecnologias, quer dizer, professor, empresário, uma mistura de cientista, né? E foi realmente impressionante a visão dele de como essas tecnologias estão mudando e principalmente o que ele me deixou mais impressionado é que está apenas no começo, né? Exatamente. Com todo mundo que achou que já... É isso que mais te chamou a atenção da conversa com ele? Sim, a questão das novas tecnologias, a questão dos ajustes que as empresas vão ter que fazer, Sim. né? Empresas tradicionais, e tem solução, né, Sandro? Tem solução. Tem solução, né? Você vê que ele deu até um exemplo lá numa conversa mais reservada sobre as baterias Moura, né? Um negócio tão antigo, né? E se você entender, você tem tantas maneiras inovadoras de transformar o seu negócio, né? Ou seja, isso aqui não veio para deixar a gente preocupado. Sim, temos que ficar preocupado, mas as oportunidades são gigantes para quem entender, né? Por mais que seja clichê, né, Salib? Num contexto de ameaças, existem muitas oportunidades. Num contexto de transformação, Sim. As cartas são embaralhadas e surgem muitas oportunidades. Mas para isso, a gente precisa fazer uma leitura adequada do contexto. Pois é, e ele como professor até, né? Dizendo que você vai ter que, as empresas vão ter que fabricar seus próprios talentos, né? Você vão ter que desenvolver seus próprios talentos e de uma maneira completamente nova do que se fazia antigamente, né? E ele é professor de universidade, então reconhece que... Ele tem autoridade para falar. Tem autoridade, com certeza. E esse é o ponto, né? O Silvio Meira tem autoridade. Foi uma conversa instigante, rica, tenho certeza que você vai gostar. Lhe convido para assistir essa entrevista concentrado. Vai lá, anote os insights, porque realmente você vai extrair muitos insights poderosos. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto, Salib. Nós somos autores do livro A Gestão do Amanhã. Como forma de estender os conteúdos da nossa edição impressa, nós desenvolvemos esse projeto que consiste em ter uma plataforma multimídia de outros conteúdos adicionais aos conceitos que nós trazemos no livro. Com isso, nós produzimos 10 entrevistas com 10 personalidades brasileiras, uma galera da pesada que está protagonizando essa transformação aqui no Brasil. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, um desses protagonistas, seguramente a maior, uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo em tecnologia, o grande Silvio Meira. Silvio, muito obrigado por estar conosco, hein? Prazer, Salib. Prazer estar aqui. Uma honra, né, Salibão? Muito. Silvio, acho que não se pode falar em tecnologia e inovação no Brasil sem mencionar o nome do Silvio, né? Já há muitos anos, já desde os tempos de HSM, o Silvio já é um expoente nessa área, né? Trazendo sempre que há de melhor, antecipando, né? E o que eu gosto muito do Silvio é que ele navega por vários papéis no ecossistema, né? Professor, catedrático, pensador, cientista. Empreendedor, cientista. Isso, né, Silvio? Batuqueiro. Talvez seja o melhor predicado. Carnavalesco, né? Carnavalesco. Da pesada, né? E aí, meu caro, como eu disse, para nós é uma honra tê-lo conosco. E nós não podemos deixar de perder essa oportunidade de trazer. No nosso livro a gente fala muito sobre a revolução, sobre essa transformação que está acontecendo. E nós gostaríamos muito de ter a sua visão fresca sobre que estágio da transformação, da revolução nós estamos, o que está por vir. Como você vê tudo isso, meu amigo? Você acha as pessoas confusas, não? As pessoas estão confusas, e elas estão confusas, sabe por quê? Porque eu acho que o estágio em que a gente está é que os personagens da grande novela da transformação digital acabaram de ser apresentados e ainda não propriamente todos eles. Apesar da gente ter uma revolução que é consequência direta de 40 anos de maturação de investimento nas principais plataformas digitais, se você pensar bem, nós estamos falando da introdução de hardware a sério nas empresas, nos negócios, na década de 70, não tinha na casa das pessoas. Na década de 80 foi a era
onde o software começou a ser relevante, inclusive para o hardware das empresas, e o PC foi para a casa das pessoas, na década de 90, e só foi na década de 90 e 95 que a gente começou a ter internet, né, pública, aberta para todo mundo, e na década de 2000, smartphones, só tem 10 anos. Então, os personagens começaram a ter uma performance confiável agora, a combinação desses personagens. E aí a novela começa a se desenrolar. Mas quando você olha em escala, por exemplo, a internet das coisas ainda não começou. Inteligência artificial ainda não começou mesmo a ter impacto. Big Data tem todo tipo de problema no mundo para você começar a efetivamente usar na escala que vai ser usado, até porque, por exemplo, no Brasil a gente não definiu espaço regulatório, a gente não passou a legislação sobre privacidade e propriedade de dados pessoais, que define, por sua vez, os usos legítimos ou não desses dados. Então, a gente está vendo os personagens da novela aparecerem. Ao mesmo tempo, o impacto já é gigantesco. Imagina. Quer dizer, os primeiros 3 capítulos já foram assim, aquele negócio, o mundo vai se acabar, né? Mas a novela só começou. Incrível, né, Salini? Realmente, a gente vê um movimento muito grande, né? E uma confusão. O que você recomenda hoje para os líderes empresariais, né, que estão encarando Boa tudo pergunta. isso? Como é que você, para encarar essa tecnologia que não para de crescer, Lady Moore vindo todos os dias, né, Sam? Exatamente. Para começar, eles têm que ler A Gestão do Amanhã, né? Poxa, Para isso que boa, a gente está aqui. boa, sim. A segunda coisa, eu acho que tem uma interpretação muito boa que a gente pode dar para o nosso atual estado de coisas, que é o seguinte: quase nada do que vai acontecer no futuro está vindo do passado através do presente. Não tem continuidade. Nós estamos começando a ver uma descontinuidade dramática entre modelos de negócio, entre usos, entre costumes pessoais e grupais, entre o passado e o futuro mediado pelo presente. Então, o que está acontecendo? As coisas estão vindo do futuro. Coisas que eram ideias, possibilidades, suposições, elas estão se concretizando, elas estão se arranjando de certas maneiras e criando esse futuro. Às vezes, nas formas talvez mais dramáticas ou piores possíveis, né? Como é o caso, por exemplo, da reinterpretação da Guerra Fria, agora digital, pelos russos intervindo nas eleições dos países ocidentais. Então, o caso da eleição do Trump nos Estados Unidos é um desses sinais do começo da grande novela, né? Um dos grandes capítulos de abertura dessa história. Você pega uma potência estrangeira que usa plataformas digitais para influenciar uma rede muito grande e exatamente nos lugares críticos de pessoas para mudar o resultado de uma eleição num país que se considerava uma democracia, aspas, à prova de intervenção. A gente acabou de descobrir que não é bem assim. Ao mesmo tempo, no meio dessa confusão toda, você tem que construir estratégias, né? E como é que você constrói estratégias no mundo mutante? Como é que você faz o seu negócio avançar no meio desse aparente caos? Você não é movediça, né? No meio desse aparente caos. Qual é a ordem que você dá? E a única ordem possível é do aprendizado, reaprendizado e do esquecimento constante. Tem coisas que você fazia ontem que já não dão mais para fazer hoje e serão impossíveis de fazer amanhã porque a plataforma sumiu, e tem coisas que você fará amanhã que a plataforma não existe hoje. No topo disso, a gente passou, e vocês foram parte disso, desse movimento no Brasil, a gente passou décadas ensinando as pessoas a ter mais performance, mais qualidade, menos erro, menos isso, menos aquilo, Não erra. para ter exatamente a entrega perfeita. Nós acabamos de entrar num universo onde a perfeição deixou de existir. O que passou a existir é a tentativa com o menor erro possível, a tentativa com o menor risco possível para mim que sou usuário, mas para quem está produzindo, para quem está tentando entregar, talvez com o maior risco possível. Não é? Porque se ele não correr o risco de fazer uma entrega para a qual ele não está preparado para fazer, eu provavelmente não use. Quando você vê, e eu vi recentemente um longo texto de um especialista em qualidade de produção automotiva,
aquelas pessoas que fazem aqueles testes de separação das placas soldadas no automóvel, das distâncias entre os espaços precisão nos painéis, cirúrgica, da precisão cirúrgica, que a Toyota e a indústria, que é a indústria japonesa, a Toyota, a Honda inclusive, e a indústria alemã introduziram no mercado de automóvel nos últimos 50 anos. Nada disso vale para o Tesla. Enquanto todos esses outros têm dificuldade de vender seus carros, a Tesla tem fila de espera. Porque ela vende um animal diferente, ela não vende um carro, ela vende um sistema que por acaso está empacotado numa coisa que parece com um carro, que as pessoas estão dispostas... Um computador de rodas, né? Com rodas, né? Elas estão dispostas a participar do processo de evolução daquilo ali e estão dispostas a pagar em conjunto o líder conector, com a Tesla pelo erro, pelo defeito, pela separação das placas. Aí o cara faz, não, mas isso, aquilo, aquilo outro. Vamos voltar para o começo, talvez dessa última década, de 2007 para cá, né? Os primeiros smartphones eram muito piores do que os melhores dos últimos telefones celulares. Não foi uma evolução. Eles travavam, tinham pouca memória, era isso, era aquilo, aquilo outro. Mas por que a gente mudou? Porque eles faziam coisas diferentes. Porque eles criavam outras oportunidades de você interagir com o mundo. Porque eles possibilitaram o que a gente tem hoje. Ninguém sai por aí hoje dizendo, me dá exatamente um telefone móvel só para eu fazer ligações. Exato. Que utilidade que isso tem? Não tem. Isso não tem foram valor. 10 anos, só foram 10 anos de mudança. Imagine o que vai acontecer nos próximos 30 anos. Em cima dos patamares que nós estabelecemos até aqui, em cima dos pilares que foram criados até aqui. O Silvio, a gente vê hoje, né, quando se fala em inovação, se fala em startup, né? Sim. A gente vê cada vez mais, né? Eu até falo que eu lembro que nos eventos da HSM, todo mundo queria ver o presidente de uma grande empresa, né? Sim. Era o Jack Welch, era presidente da IBM, boa analogia, né? essa Hoje todo mundo quer ver o cara da garagem, né? Alguém que faz alguma tecnologia que vai disruptar. Como é que você vê o futuro dessas grandes empresas, esses grandes conglomerados que às vezes nem tinham como inovação a sua prioridade? Como é que o que eles podem fazer? E se prevaleciam muito de uma lógica que não existe mais, que é do porte, do tamanho, né, do domínio na cadeia de valor, né? São gigantes em custo, gigantes em dominar mercados, em fechar mercados. Como é que você vê isso? E o que eles podem fazer? Porque Salib, isso é uma grande se parte. a gente olhar para o S&P 500, né, SP 500, que foi criado, se eu não me engano, em 1955, só há nesse índice 16% das empresas que estavam no índice original. Quer dizer, até aqui a taxa de mortalidade foi 84% num período de 60 anos, a gente arredondando, tá certo? Números redondos também, sobraram 15% em 60 anos, mesmo sem a velocidade da mudança que a gente tem agora. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Com organizações de todos os tamanhos, grandes e pequenas, isso é independente. Tem muita... Uma coisa que a gente tem que ver aí é que tem muita startup que só merece o nome startup porque é pequena e ainda não encontrou o modelo de negócio, mas os paradigmas de gestão, de interpretação do mundo, de participação no mercado que elas têm, são os mesmos de grandes bancos. São velhos. São velhos. Tem muita startup velho por aí. E eu me arriscaria a dizer que são 3/4 de todos os startups são velhos. Um dia desse veio um startup falar comigo que tinha 4 diretores. Tinha 5 pessoas participando, tinha 4 diretores, tinha um CEO, um diretor financeiro. Eu digo exatamente de que planeta vocês vieram, né? Estava em órbita. Isso foi antes do lançamento do Tesla por Elon Musk, mas se não fosse, eu acharia que eles tinham sido capturados por uma órbita e tinham aterrissado na Terra, vindo de algum lugar, de um planeta chamado Planeta das Velhas Empresas. Não, mas tinha um discurso, o discurso mofado. Corporativo. Tinha o discurso mofado do terno, né? Então, qual que é o problema que a gente vê? Esse processo que se aprofundou ali no começo dos smartphones, ele fez uma mágica, que foi o seguinte: ele informatizou as pessoas numa escala maior do que as empresas e num nível melhor do que as empresas e com instrumentos que as empresas não têm. Então, para a maioria dos usuários, é surpreendente que a qualidade do serviço digital prestado pelas empresas para ele não seja tão bom quanto o Instagram, por exemplo, que ele tem de graça, ou como o Skype que ele tem de graça. Como é que ele não paga por Instagram e Skype e tem o serviço que tem,
E o banco para o qual ele paga uma mensalidade, de repente ele não tem um serviço que para qualquer um de nós é óbvio. Exatamente por que você não pode pagar uma conta, você tendo dinheiro na sua conta, né? Por que eu não posso pagar um boleto com dinheiro à minha disposição às 2 horas da manhã? E em certos bancos eu não consigo nem pagar, nem agendar. Se eu tentar fazer isso de madrugada. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que é uma empresa analógica com a capa digital. Não é uma plataforma digital com um negócio analógico ou eventualmente com um negócio digital em cima. O que nós vamos ver é essa transformação. Quem não for capaz de capturar os pilares essenciais do processo de transformação digital, plataformas para a criação de mercados em rede, habilitados por internet das coisas, por big data, auxiliado por inteligência artificial, machine learning, métodos ágeis no desenvolvimento de software, agilidade organizacional como um paradigma essencial de transformação do negócio. Quem não conseguir usar o digital como plataforma para a execução do negócio, vai sumir. E às vezes a gente não vai nem sentir falta. Sim, não há dúvidas. É incrível, né? Você falou todas essas coisas maravilhosas, né? Né? Essas tecnologias. E a gente fala no nosso livro também que a tecnologia ela vem crescendo exponencialmente, né? Pela Ellen Moore. E acima da capacidade da gente compreendê-la, né? De nosso entendê-la, entendimento. né? Agora, se a gente nessas empresas não fizerem isso que você está falando, né? E a nossa capacidade não consegue entender, como é que você, qual é o conselho que você vê? Logicamente você não consegue nem buscar na escola, né, nas universidades. Como é que você educa essa força, né? Como é que você educa esses CEOs que estão aí tentando ter oportunidades maravilhosas, mas também tem... Experimentem, eles têm que experimentar. E veja, às vezes existe uma pseudo-intenção de experimentar, dizendo o seguinte: eu vou abrir meu negócio para startups. Eu escrevi um livro há um tempo atrás, uns 4 anos, chamado Novos Negócios no Brasil, onde eu digo que a maior parte das corporações é uma estrela da morte para uma startup. Ela tem uma gravidade tão grande, ao mesmo tempo é tão complexa, que se você tentar interagir com a corporação, ela acaba lhe absorvendo no sentido de absorver toda a sua banda de conversação disponível. Para conversar com ela, você não consegue fazer mais nada. Se no fim ela der um não, você morre. Se ela der um sim, você provavelmente morre também. Mas um não é morte na certa. Então, o que acontece numa corporação? A gente vê hoje um exemplo fantástico de transformação digital no Brasil, que, aliás, acabou de levar a corporação a fazer parte do índice da Fast Company, das companhias mais inovadoras do mundo, né? Está entre as 10 da América Latina, que é o Magazine Luiza, que é um exemplo único de como é que você pegou um Luiza Labs e criou diretamente debaixo do CEO, no nível mais alto da organização, para experimentar com uma coisa que não era o principal foco de negócios, nem de atendimento ao mercado da organização. Fora do dia a dia da Você empresa. foi para fora, contratou gente diferente, com parâmetros diferentes, com modelo de negócio diferente, com modelo de articulação de capital humano diferente, pensando diferente, agindo na periferia do negócio, mas ao mesmo tempo dentro da estratégia. O problema dos CEOs das empresas de grande porte é como é que a minha periferia é parte da estratégia. Porque não adianta, e vocês dois sabem disso melhor do que eu botar um Xerox Park, né? Eu vou botar um mega laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aliás, nós mencionamos o que empresas botam, né? Você deve mencionar isso no livro. Sim. E você não tem a visão estratégica, e muito menos a capacidade organizacional de transformar isso em parte do seu business. Foi isso que matou, em última análise, a Xerox. Então tem muitas empresas criando mecanismos de relacionamento com startups. Mas quando você vai para o que interessa mesmo, que é nós vamos substituir o nosso modelo mental de fazer negócio pelo modelo daquele startup ali que tem 3 caras que a gente está se relacionando com eles por causa da tecnologia, a tecnologia é o menos relevante. Qualquer banco de grande porte no Brasil tem condições, em pouquíssimo tempo, de escrever a tecnologia que, por exemplo, hoje está embutida no Nubank. Mas não teve nenhum banco de grande porte no Brasil e nem em nenhum outro lugar quase capaz de se redesenhar na velocidade que o Nubank foi criado. Por que o Nubank existe no mercado? Porque existia uma brecha para fazer isso. Exatamente. Tá certo? E na hora que você está defendendo seu modelo de negócio atual, você não está pensando em destruir ele também. É o efeito Kodak, tá certo? Efeito Kodak. E tantos efeitos como esse que existem aí.
A gente comenta muito esse tema, né, Silvio, que a evolução está na periferia, não está mais no centro do negócio. Né? Mas Isso ela é tem que ser dramático, parte da tem que ser estratégia. integrada. É aí que a gente usa muito, no livro a gente usa aquela visão do motor 1 e 2 de crescimento, com perspectiva do motor 1 orientado no cash call e o 2 orientado ao futuro, mas da mesma forma que eles são mecanismos que andam à parte, eles têm que ser interdependentes, porque senão você não conversa com a estratégia do negócio. Né? Pois é, mas aí tem uma coisa interessante para a gente analisar, Sandro, que é o seguinte, qual é a estrutura de remuneração e recompensa desses motores? Nós tá falamos sobre isso, meu amigo. Inclusive nós citamos foi no ponto, nós citamos uma pesquisa, me desculpe que agora não me recordo a fonte, deve ser Buzalen ou McKinsey, da Ben. Não, acho que é McKinsey, que cita, que foi uma pesquisa em 2016, onde fez uma análise das 500, se eu não me engano, e os investimentos em distribuição de dividendos cresceram 2 dígitos, enquanto os investimentos para inovação diminuíram 9%. Sem falar que, do ponto de vista dos CEOs, eles começaram a passar cada vez menos tempo no cargo onde eles estão. Exatamente. O nível C passou a ter uma rotatividade mais alta como um todo. Exatamente. E começou a olhar para o trimestre. Exato. Na hora que você começa a olhar para o trimestre, aonde que vai o esforço de transformação? O esforço de transformação é um esforço de mudança de cabeças, de pessoas, de estrutura organizacional, de modelo de negócio, de penetração no mercado, de reinterpretação do mundo. Isso é um esforço de longo prazo. As pessoas chegam e dizem, mas essas startups mudaram o mundo. A Google foi criado quando exatamente? Foi há quase 20 anos. Quase 20 anos. Facebook foi criado quando exatamente? Há quase 15 anos. Tá certo? Então isso não aconteceu de uma hora para outra. As pessoas às vezes dizem, mas aí chegou o Facebook e fez tudo isso. Calma, brother. Tem quase 15 anos. Leva 10 anos para você fazer com que um startup tenha uma ultra mega penetração no mundo e mude o modelo de negócio. Spotify não começou ontem, domina o mercado de música através de streaming, principalmente na Europa e nos Estados Unidos hoje, tem uma penetração muito grande no Brasil. Mas Netflix começou quando exatamente? Pois é. A Netflix começou, eu sei que a parte de streaming começou em 2007, né? Fazia 11 anos, só streaming, né? Sim, só o streaming. Mas veja, antes ele concorria, sabe com quem? Com Blockbuster, fazendo sabe como? Entregando CD por e-mail. Era um Blockbuster por e-mail? Não, era entregando por e-mail, por postal. Ainda faz hoje. Quer dizer, para quem quer receber. Quando você olha para isso, nós estamos olhando para uma Netflix que tem 2 décadas. Sim, 2 décadas. Aí o cara diz, porque aí chegou a Netflix e derrubou a TV todinha. Eu digo, como é que é? Meu irmão, eles estão fazendo isso há 20 anos, você que só notou agora. Então tem uma cegueira cognitiva extremamente útil, que incrivelmente eu vi de executivos, e não foi só de um, que a gente fala, né? Quer dizer, uma das minhas especialidades é falar sobre o futuro, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre recriação da malha e da máquina corporativa e do redesenho dos mercados, assim por diante. Então, vez por outra, eu ouço de alguém do nível C, em grandes organizações e em organizações de médio porte também, a seguinte frase, ou alguma frase parecida com essa. Pois é, professor, eu sei que isso vai acontecer, mas tomara que isso aconteça depois de eu me aposentar. Esse é o O que significa que ele não vai pôr o pescoço dele para correr nenhum risco. Exatamente. Porque mudança envolve risco, mudança envolve tentativa e erro. E erro, ninguém quer ser reconhecido por ele. Mas veja, vamos voltar para um cara que, a gente também não devia epitomizar tanto assim, mas como todo mundo conhece a frase, é bom a gente lembrar, não é? No lançamento desse Falcon Heavy, o último foguete da SpaceX, a coisa que o Elon Musk disse logo antes é: se tudo der certo, esse foguete vai explodir e a gente vai aprender muita coisa. Então, de uma certa forma, ele não ter explodido o primeiro lançamento, não ter dado errado, foi um erro. Foi um erro. Como aquele erro da Apple quando deu... O erro da Amazon quando deu lucro e diz a lenda que o Jeff Bezos foi pedir desculpa porque ele quer investir no negócio. Peraí, não é assim. Não é assim, não. É? Então você veja como é que é a mentalidade. O cara tá lá e diz, vou lançar esse mega foguete aqui, gastei dezenas de milhões de dólares, mas ele muito provavelmente vai explodir. Não é o cara assim, não, nós temos certeza absoluta que esse negócio todo vai dar certo, a qualidade da nossa companhia. Não, esse é um foguete experimental, feito de um jeito experimental, que pela primeira vez está fazendo isso, então a probabilidade dele explodir é muito alta. E Silvio,
um tema que nós já trabalhamos juntos, inclusive ele no passado, há um bom tempo atrás, que você gosta bastante, inclusive é um dos seus papéis, diz respeito ao empreendedorismo. Né? E é inegável que todo esse set de competências, ou essa visão, essa mentalidade, está muito introjetada em grandes empreendedores. E quando eu falo grandes empreendedores, estou me referindo não em tamanho, porte, mas pessoas que estão construindo o Brasil e o mundo e tal. O empreendedorismo é um dos vetores de desenvolvimento desse mindset para contaminar todo esse ecossistema? Como você vê isso? Eu acho que veja, tem uma coisa para... A gente devia diferenciar primeiro para, talvez, o pessoal que está vendo a gente fazer uma separação bem nítida, o que é um empreendedor e o que é um empresário. Né? O empresário é um cara que toca um modelo de negócio conhecido dentro de um mercado estável. Tá certo? E ele pode estar tocando, inclusive, um novo negócio. Novo negócio. Certo? Mas esse novo negócio, se for esse modelo de negócio conhecido dentro do mercado estável, não é um novo negócio inovador. E o que é, por exemplo, vamos pegar um exemplar dessa coisa, um posto de gasolina, tá certo? Você constrói do zero. Tem que achar o ponto, não sei o que lá. Mas, rapaz, na hora que você botar a bomba, mesmo que não tenha combustível, para um carro. Desenche de álcool. Isso não tenho, não cheguei ainda, mas o modelo de negócio está lá a ponto de, mesmo o negócio não estando pronto, já tem cliente na porta, tá certo? Esse é um cara. O outro é um empreendedor. O empreendedor está no departamento da descoberta, às vezes no departamento da invenção, da proposição de valor, da captura dos recursos para fazer a coisa dar certo, da venda do imaginário de que aquilo é uma possibilidade real de negócio que tem retorno para o investidor, da venda de uma crença para o usuário que vale a pena ele se envolver com aquilo. Por que você compraria um troço que talvez não esteja mais no mercado daqui a 2, 3 anos? Existe um pitch, existe um discurso, existe uma narrativa que tem que ser criada em primeira pessoa para dizer, convença-se disso, isso vai dar certo. O seu mundo vai mudar por causa da minha intervenção nele. Quando você separa esses dois caras, dentro da empresa, o que é que acontece? Eles competem aqui no conflito pelos recursos. Porque o empresário, dentro de um grande negócio, ele quer distribuição de lucros e manutenção de mercados existentes, vacas leiteiras e assim por diante. E o que o empreendedor quer é fazer o futuro. Esse conflito é o que tem que ser administrado dentro de qualquer negócio de qualquer tamanho, mesmo que seja de uma pessoa só. Porque no negócio de uma pessoa só, você tem dentro de você mesmo a esquizofrenia do empresário, estou tocando o meu dia a dia, do empreendedor. O meu dia a dia não vai durar tanto tempo, eu preciso fazer uma outra coisa. Então, isso está distribuído no mundo inteiro. O empreendedor é fundamental, mas veja, durante uma boa parte da sua vida, enquanto empreendedor, o empreendedor não emite nota fiscal. E nota fiscal é o que paga boleto ali no fim do mês. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando eu estava no César, vez por outra chegava uma empresa lá e disse, a nossa empresa é focada em inovação. Eu digo, rapaz, não pode ser não. Porque se for, como é que você paga a conta? Ela tem que ser focada em performance também, tem que ser focada em execução. O equilíbrio. Não é? Eu tenho que ter as minhas receitas, os meus negócios atuais para pagar a conta do futuro. Senão você não paga o futuro. Não é? Então, como é que um Google funciona? Como é que uma Microsoft funciona? Um lado gigantesco de empresariamento e um lado muito menor de empreendedorismo. Né? Ela era 100% empreendedorismo quando não tinha receita. E é interessante essa visão que o Silvio traz sobre o empreendedorismo sobre uma outra ótica, né? Não convencional. Agora, Silvio, acho que nunca houve na história, pelo menos a gente que trabalha com pensamento de gestão, a necessidade de transformação das pessoas tão grande para se adaptar nesse mundo. Né? Antigamente você não tinha, você ia, né? O mundo mudava. A gente vem falando em mudança desde. Eu tenho um palestrante que colocou uma vez no slide, falou assim, a necessidade, nunca houve tantas rupturas, não sei o quê, e aí era a primeira página do jornal de 1892, entendeu? Então a mudança a gente vê. Agora, realmente, agora o bicho pegou, porque nós chegamos na quarta revolução industrial, né? Onde integra o físico com o biológico com o digital, quer dizer, ciências juntando. Qual é o seu conselho para a sua transformação, a adaptação pessoal? Logicamente, a moçada que vem mais jovem já cresceu nesse mundo. Agora, temos muita gente aí, né, com uma idade mais avançada, que está tentando
fazer. A gente usa, por exemplo, no livro, o exemplo do Roger Federer, né? Que quando todo mundo achou que ele tinha parado de jogar, 34 ele ficou anos. 6 meses reaprendendo a esquerda, né? Onde era o problema dele. Ele saiu de cena, fez um mini sabático para mudar uma habilidade. Como é que Esquecer, desaprender a direita, que Exatamente. é forte dele, né? Desaprender para aprender de novo. Desaprendeu É, e aprendeu, aprendeu. ou talvez reaprendeu Reaprender, uma coisa na é. qual ele não fosse tão bom, mas como agora ele não é competitivo Exatamente. só com a mão, de repente ele passou a ter duas. Então, veja, eu acho o seguinte, eu tenho um viés muito forte de pensamento de professor, entendeu? E a minha visão do que é um professor é a mesma visão do que é um líder numa empresa. Um líder, tanto quanto um professor, cria oportunidades de aprendizado. Então, em todos os cenários em que você estiver hoje, se você não estiver aprendendo com uma certa frequência, e a frequência que eu sugiro para os meus alunos é o seguinte: se você está trabalhando numa empresa qualquer, de qualquer setor, você chegou lá na segunda-feira, e na primeira sexta-feira, de uma época qualquer do seu trabalho, você fez um exame de consciência, como aqueles que a gente fazia de confissão, né? Você fez um exame de consciência, não aprendeu nada essa semana. E na semana seguinte você também não aprendeu nada, peça demissão por justa causa. É porque lá você está se desempregando. Você está no tipo de trabalho que, se você sair de lá, é capaz de você não conseguir se reempregar. O trabalho hoje, e nós estamos falando das pessoas que já saíram do seu espaço de formação profissional e estão numa empresa executando alguma coisa ou empreendendo pessoalmente, o trabalho hoje é um espaço de aprendizado mais radical e mais profundo do que o próprio ambiente de aprendizado puro na escola, depois na universidade e que está na pós-graduação. Porque quando você olha para certas áreas hoje, Salib, sabe uma coisa que você vê? Se você for para um congresso, por exemplo, internacional de engenharia de software, a vasta maioria dos trabalhos relevantes, quase a totalidade, se não a totalidade deles em alguns congressos, são publicados por empresas. Se você for para engenharia de software, genética, inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, indústria 4.0, o que você for fazer, o que é relevante, tem coisa muito importante sendo publicado pela academia. Mas o que é relevante está sendo publicado pela empresa. As empresas voltaram a gerar conhecimento numa velocidade de estapafúrdia. O roteador mais rápido do mundo não foi projetado nem numa universidade, nem no centro de pesquisa, mais rápido de hoje, eu quero dizer, nem na universidade, nem no centro de pesquisa, nem numa empresa de comunicações. Ele foi projetado e construído por Facebook. Isso dá uma ideia de onde a gente está. Quer dizer, de repente você tem uma galera de uma rede social que tinha uma demanda tão específica que ninguém conseguia atender, que projetou um roteador, que é um hardware mais rápido do mundo. Por que um negócio de redes sociais está fazendo hardware de roteador? É porque essa demanda era crítica para o negócio deles e ninguém entendia nem qual era o problema. Tá certo? Por acaso, eles publicaram isso como open source hardware, que qualquer um pode encomendar. Doaram essa construção, como não faz parte do modelo de negócio deles, doaram essa construção, que é uma coisa muito interessante e relevante do modelo de negócio e do processo de aprendizado. O que eu aprender, que não for um diferencial competitivo, é essencial para mim, mas é uma coisa da qual o mercado todo pode se beneficiar, eu vou compartilhar com todo mundo. E aí está um dos cernes desse novo processo de aprendizado. Não adianta eu só aprender. Como a execução é em rede, mais gente tem que aprender. Porque se eu aprender sozinho, se eu fizer o meu roteador de terabits por segundo, mas não tiver outros roteadores de terabits por segundo para falar com ele fala com quem? Com ninguém. Mesma coisa para conhecimento. Se a gente tivesse, no caso do Brasil, muito mais gente conversando sobre o que a gente está conversando aqui, a gente progrediria muito mais rápido. Inclusive pelo seguinte, a gente teria uma consciência muito maior de que a principal transformação que a gente precisa fazer para gerir e gestar, talvez, antes de gerir o Brasil de amanhã, é uma mudança dramática na plataforma Brasil de execução de negócios. O Brasil tem uma das plataformas mais confusas, mais complicadas e mais inseguras do ponto de vista jurídico do mundo. É quase um anátema que haja negócios funcionando no Brasil. Não era para funcionar nada, a não ser cobrança de impostos, que é inevitável. Pois é.
Dá pra ficar aqui 3h30, né, Salibão? Nossa, eu acho que para mim o sentimento é que nós estamos apenas começando, né? Não há dúvida. Eu creio que E é curioso, Silvio, porque nós construímos todas essa... O livro é um fruto de uma pesquisa de 3 anos, no mínimo, que nós estamos fazendo. E quando nós selecionamos os nossos entrevistados, nós construímos uma narrativa, né? E é curioso como, a despeito das narrativas serem distintas, né, o sentimento é o mesmo, né? É esse sentimento de que a gente está no ponto de inflexão, né? Quer dizer... Ponto de inflexão digital. Né? Isso vai afetar todos nós e por isso que a gente tem que ficar tão atento nessa Líbia. Onde buscar conhecimento hoje? Onde os professores vão buscar conhecimento? Como é que você... Porque realmente ficou bastante confuso. Tem um segredo que ninguém quer contar, mas como eu já estou aposentado, sou professor emérito da universidade agora, isso não vai pesar no meu currículo nem a favor nem contra. Os professores da maioria das coisas que são práticas para os negócios estão tão perdidos quanto as pessoas que estão fazendo os negócios funcionarem. E qual é a comparação para isso? Se você vê o que aconteceu ali no começo da Revolução Industrial, e é uma comparação justa, porque a transição também foi muito grande, e para as pessoas e negócios da época, a proporção da mudança foi parecida com a que a gente está presenciando agora. Antes da Revolução Industrial, você tem um monte de resultados fundamentais que vieram dos laboratórios das universidades. Em eletromagnetismo, em energia, em termodinâmica, em mecânica, em física propriamente, evoluções na matemática para você poder calcular coisas, no desenho, nas técnicas de projeto, assim por diante. E de repente eclodiu a Revolução Industrial. Com essa eclosão da Revolução Industrial e a quantidade de recursos e, consequentemente, a atração de pessoas para o universo de negócios foi tão grande que tudo que aconteceu durante décadas veio principalmente do ambiente de negócios. Não teve, aspas, participação direta de universidades participando do desenvolvimento da primeira locomotiva. Isso veio do ambiente de negócio. Faz, testa, quebra, evolui rapidamente, 5, 6 competindo para fazer, como você tem hoje nessa renovação do espaço de foguetes. O principal espaço de foguetes no mundo hoje, para lançamento tanto orbital como extraorbital, são 3 companhias privadas. Tá certo? Certo que tem um insumo de Estado, mas a velocidade é delas próprias. Então, onde que a gente está hoje? Se eu tivesse na universidade hoje, o que eu ia fazer era um sabático na indústria. Na empresa, no empresa da minha área. Eu sairia hoje da universidade, eu estou aposentado, né? Mas eu sairia e iria fazer uns sabáticos em empresas. E minha recomendação, inclusive para quem está na universidade hoje, é que faça isso e faça isso deliberadamente. Um bom sinal no Brasil, já que a gente está falando de Brasil, é a criação da rede Senai, de institutos de inovação. São 25 institutos espalhados pelo Brasil inteiro, centrados em TICs, em tecnologias construtivas, em Big Data, em energias, novas formas renováveis de energia, assim por diante, que estão dando uma oxigenada muito grande no sistema brasileiro de inovação. A recriação de cursos inteiros nas universidades, com metodologias baseadas em problemas, em associação com indústrias. O César criou um par de curso de graduação agora extremamente interessante, que é computação e design, dados no mesmo prédio, onde os alunos começam assistindo aula sozinhos todo dia. Isso é durante o dia que acontece, durante o dia, todo dia. Depois eles participam de sessões de aprendizado em conjunto, depois trabalham em conjunto e em times, como no futuro irão trabalhar em empresas, em times mistos de computação e design, em problemas oferecidos ao curso de graduação por empresas. Ou seja, os problemas são quase reais. Eles só não têm a pressão da entrega no timing do mercado. Hoje a necessidade de junção empresa-escola nunca foi tão grande, né? Nunca sempre foi tão importante. Grande. Sempre foi importante. Mas agora é quase que você tem que fazer as duas coisas. Você não pode mais ficar numa sala de aula o tempo todo. Esse mundo acabou, né? E ninguém aguenta mais, né? A sala de aula faliu. A sala de aula faliu como... Acho que a gente acertou em algumas coisas, né? No livro, sabe? Pô, pegar um cara desse aí que tá aliado conosco, eu tô endorsement, eu tô começando a pegar confiança nesse livro, sabe? Nós somos meio metido lá. Meio metido. Meu caro Silvio, puxa, cara, muito obrigado. Grande prazer. Né? Obrigado, Silvio. É uma honra tê-lo conosco. Não só pelo seu conhecimento, mas pelo aquilo que você representa. Nós sempre fizemos questão, e eu pessoalmente, né,
desde lá na época nossa da HSM, de lhe prestigiar não à toa. A gente acredita que o Brasil precisa cada vez mais, como você disse, ter essas conversas, né, evidenciar protagonistas como mais você. Silvios Meiras, né? Mais Silvios Meiras, Porque, a gente vai mudar pô, o Brasil o Silvio assim. tá mais aí, gente né? que tem a disposição para tentar e errar e a partir daí aprender. Foi só isso que eu fiz nos meus limites, nas minhas limitações pessoais, inclusive. Muito bom. Obrigado, Silvio. Muito obrigado, amigo. Um prazer, velho. Um prazer. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a sua presença também. De novo chamo a atenção, esse talk show é um conjunto de 10 talk shows, com várias personalidades, com várias visões. Então eu lhe convido a se aprofundar no livro e ver todas essas entrevistas que estão incríveis, riquíssimas. Seguramente você vai ter um crescimento importante no seu repertório e se preparar para tudo isso que a gente está falando aqui. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, até a próxima. Valeu! Obrigado. Abraço.